Oi gente, meu nome é Lucas Botelho e você está assistindo o canal Book Análises. Bem, hoje eu queria falar com vocês sobre um livro chamado O Estalo. Ele é muito interessante, eu terminei de ler ele recentemente. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, pois é muito importante para mim e vai ajudar muito o canal a crescer e divulgar para mais gente. Vale lembrar que toda semana tem vídeo novo sobre livros e temas diversos. Primeiramente, eu vou falar mais sobre o livro. Rui e Júlia são dois adolescentes que marcam um encontro em um prédio que está sendo construído. As ideias. Porém, o que eles não esperavam é que o prédio iria desmoronar. Por um milagre, os dois sobrevivem, mas eles ficam presos e eles não conseguem se ver, apenas se ouvir. O que resta para eles é conversar para tentar amenizar a situação que eles estão vivendo. Tipo, para tentar esquecer que eles estão soterrados num monte de entulho e um prédio inteiro tá em cima deles. Bom, agora eu vou falar sobre a capa. De primeira vista, você vai achar que ela não tem nada a ver com a história. Mas quando você embarca nela, você começa a perceber que a ilustração ganha sentido. Pois são imagens de escombros. Aqui, ó, essas linhas são, na minha visão, são imagens de escombros misturadas com as sensações que os personagens têm. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó, você pode ver que tem um olho aqui e outro olho aqui. Eu acho que todas as pessoas que leram o livro têm essa mesma visão. Que esse é o olho do Rui ou da Júlia. E esse é o olho da Júlia ou do Rui. Meio que tem uma ligação com a história. Porque na história eles também estão separados, né? Aqui e aqui. E eles estão no escuro. Aqui, ó. Estão tudo preto. E outra coisa que eu percebi são os peixes aqui, ó. Você pode estar pensando, nossa, mas por que tem peixe aí? Não tem nada a ver com a história. Eu vou te contar o porquê dos peixes aqui. O edifício em que eles estavam enterrados se chamava Tritão. Tritão é um deus grego. Esse deus é marinho. Então, por isso, os peixes aqui. De primeira, quando você pega o livro, você não entende nada. Mas depois você começa a fazer interligações. Aí começa a entender e perceber que a capa faz todo o sentido. As primeiras impressões que eu tive são que o livro, ele não tem um narrador. O que eu acho bem difícil de acontecer, porque você já está acostumado com um narrador. Mas o livro ele só tem as falas dos personagens. Outra coisa que eu percebi é que os adolescentes, Rui e Júlia, eles falam numa linguagem meio informal. Eu acho que também é pelo fato de eles serem adolescentes, né? Você não vai chegar no seu amigo e vai falar: Sua roupa está demasiadamente bonita. nada a ver, né? O nome do autor do livro é Luiz Dil. E ele tem um estilo, logicamente, de escrita. E como eu disse anteriormente, não tem narrador. Os próprios diálogos constroem a narrativa. Por meio deles, a gente conhece o cenário, a situação de cada personagem e o contexto. Eu percebi que às vezes os personagens entravam em conflitos e havia uma mudança de foco narrativo. Tipo, quando eles entravam em meio que uma discussão, mudava muito rápido de assunto, entendeu? O Rui e a Júlia são adolescentes com realidades sociais distintas. Enquanto o Rui é um estudante pré-vestibulando, a Júlia é uma trabalhadora muito humilde. E ela tem uma visão meio fútil da vida. Ela quer aparecer na TV, quer ficar famosa. Tirando isso, ela tem muita consciência social, inclusive mais do que o Rui. O pai do Rui é o construtor do prédio que caiu sobre os meninos. O garoto convidou a Júlia para dar uma ficada com ela. Mas que ideia de jirico, né? Vamos combinar. Quem chama alguém para um encontro num prédio em construção? Com o desabamento do prédio, eles começam a ter uma visão repartida da realidade. Não só por estarem no meio dos escombros, mas sobre a própria realidade deles. A estrutura do texto de Luiz Dil mostra uma espécie de quebra-cabeça, que nem o exemplo que eu dei na capa. Vai se montando aos poucos. O caos inicial da própria situação vai se ordenando dentro do possível. O leitor também sente que o caos interior dos personagens, vivendo essa situação limite, acaba se ordenando, porque eles conversam sobre temas importantes, como a corrupção, a desigualdade social, a falta de comunicação entre os jovens, relacionamento entre os jovens e etc. Nesse sentido, o leitor vai descobrindo as histórias
e motivações de cada personagem, aos poucos, o que faz com que o leitor fique curioso para saber o desfecho da história. Vale ressaltar que o fato deles estarem soterrados faz com que ambos contem segredos que, se eles estivessem em outras situações, nunca teriam contado. O Luiz Gil, ele discute a dificuldade de comunicação entre os jovens no mundo tecnológico. Eu encontrei uma análise da obra do autor, feita por um estudante da Universidade Fluminense de Letras, Gabriel Machado, que Gil falou em uma entrevista que gosta de explorar formas alternativas de contar uma história, e que todos os seus personagens, mesmo os vilões, tenham um pouco dele mesmo. Entre seus escritores preferidos estão Érico Veríssimo, em especial As Aventuras de Tibuquera. Ressaltar que o Luiz Fernando Veríssimo também tem textos de linguagem cotidiana e diálogos sem narradores. O edifício que desaba se chama Tritão, que na mitologia grega ele é um deus marinho, que tem a cabeça e o tronco de humanos e a cauda de peixe. Então ele é tipo uma Ariel versão masculina. Um deus sempre é visto como alguém que tem muitos poderes. Só que, na minha visão, esse edifício cai provavelmente porque o pai de Rui foi negligente e só pensou mais no dinheiro do que na segurança do prédio. Então eu penso que o edifício com o nome de um deus pode ser visto como o deus do dinheiro, que quando cai nas mãos de pessoas erradas, que só pensam em si, desaba violentamente sobre a sociedade. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem explicativo sobre o livro, né? E se vocês quiserem mais sobre outros livros, outros temas, ou até mesmo sobre o livro Estalo, vocês podem deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda muito. Então é isso, um abraço e tchau!